Além das Cicatrizes. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Tudo Fran. bem? Tudo bem com você? Bem, como é que foi essa semana? Foi ótima, graças a Deus. Bem, né? Então vamos lá iniciar mais um podcast. E como sempre, nós iniciamos agradecendo os nossos parceiros, né? Que sem eles eu falo que nada seria possível, né? Que são os nossos patrocinadores. E eu vou falar um e você fala outro, pode ser? Pode ser. Vamos começar pela Max Drinks Tropical, que já está presente aqui hoje novamente, está no nosso dia de gravação. Max Tropical trabalha com drinks refrescantes, drinks cremosos, atende delivery também, iFood, para você receber no conforto da sua casa. E olha só, eles também cobrem eventos e estão com a novidade, tá? Que agora é drinks infantis também. Além que eles também trabalham com açaí, gente, na garrafinha. Chega, ó, bem embaladinho, bem com gelo. Então, assim, a Maia, ela é muito caprichosa. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, pra você que quer levar drinks pro seu evento, pra sua festa, já segue aqui, Max Tropical Drinks. Outro parceiro super importante do nosso podcast é o Hans Burger. Pensa num hambúrguer gostoso, um ambiente familiar, um ambiente que você pode levar sua família. E se você não quiser ir até o local, eles também estão trabalhando com delivery. Tem hambúrguer, tem jantinha, né, Fran? Jantinha também. Tem jantinha ainda, então tem pra todos os gostos. Então, vamos lá deixar o arroba deles também aqui embaixo da descrição do nosso vídeo, dos Hans Burger. E assim, o espaço deles é um espaço bem legal, bem familiar, tá? Então, pro pessoal que gosta de ir com a família, trabalha com combos também. Combos promocionais. Sim. E o preço é ótimo, né, Fran? Com certeza. E agora, vamos falar da Safety Segurança Eletrônica. Para você que procura segurança para sua casa, para o seu estabelecimento, Safety Segurança atende Anápolis e também toda a região de Anápolis. Então, para você que procura segurança eletrônica, monitoramento, energia solar, é com a Safety Segurança, tá? Indico de olhos fechados, eu sou cliente. E o nosso próximo parceiro é a Mara Araújo, que está nos acompanhando há muito tempo, que trabalha com semi-joia de todos os estilos para vocês, anéis, pulseira, colar, e ela entrega qualidade e, além de tudo, variedade nas peças. Então, a Mara Araújo é uma pessoa que você quer uma semi-joia, vai lá, compra, ela manda entregar, é super tranquila, né, Fran? Sim, atendimento personalizado. personalizado. Peças e tem garantia, tá? As peças dela. Tem garantia ainda. Geralmente, acessórios, semijoias, algumas das pessoas não dão garantia. Ela dá garantia e eu também sou cliente. E eu também sou. Então é isso. Gratidão a todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Agora vamos para a parte também importante, especial de hoje, né? Que é a nossa entrevista. E eu falo um negócio para vocês, gente. Eu sou suspeita de falar dessa pessoa. Ela já está aqui. E essa pessoa que está aqui hoje, que será nosso entrevistado, ele é uma pessoa que eu tenho certeza que não só na minha vida, mas na vida de milhares de pessoas que o conhecem, ele já fez, assim, grande diferença espiritualmente falando. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma caminhada longa, né, com Deus, mas eu falo que depois que eu conheci essa pessoa, que inclusive, né, eu estou no ministério dele, eu falo que a minha caminhada com Deus, ela se fortificou, porque pelo exemplo, né, porque eu falo que o exemplo, ele nos move, o exemplo que a gente tem, né, na nossa vida espiritual, manda muito em quem a gente se torna espiritualmente falando. E é uma pessoa especial, não só para mim, mas para todos que conhecem ele, que é o meu pastor Luiz Paulo. Seja muito bem-vindo. E eu quero dizer para o senhor que entrevistar o senhor, eu já conheço um pouco da sua história, mas eu tenho certeza que as pessoas que vão conhecer um pouco da sua história, a sua caminhada até o senhor chegar onde o senhor chegou, eu tenho certeza que vai impactar outras pessoas. Então, eu quero te agradecer. Sou muito feliz de ter o senhor como pastor. É uma referência para mim, eu tenho certeza, né? E quem não te conhece pessoalmente já ouviu falar. E eu tenho certeza que muito bem, pelo homem de Deus que o senhor se tornou. E o seu testemunho ele é muito lindo e eu tenho certeza que vai chegar em pessoas que também passaram ou estão passando pelo que o senhor passou. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Franciele, boa tarde, Adriele. Boa tarde. Gostaria de dizer que é uma honra muito grande e uma alegria e uma satisfação estar participando desse podcast, Além das Cicatrizes. E já começando dessa maneira, com essas palavras que você falou, me emociona saber que você tem sido tocada e transformada por Deus através da minha vida. Amém. E quero dizer que o caminho inverso é o mesmo. O seu testemunho também é muito forte, impactante e também tem trazido transformação na minha vida. Amém.
Boa tarde a todos. Deus abençoe. Nós separamos algumas perguntas aqui e nós vamos fazendo essas perguntas e vamos conhecendo um pouco mais da sua história. Quer falar alguma coisa, Adri? Não, por enquanto não. Vou puxar então. Pode puxar. Vou puxar. Eu gostaria de saber quem é o Luiz Paulo antes de se converter, de conhecer a Jesus Cristo. Quem foi o senhor? Como foi a sua trajetória? O senhor cresceu no lar cristão? Conheceu a Deus depois? Como que foi? Então, Fran, posso te chamar de Fran? Pode. Eu vim de um lar um pouco conturbado, bagunçado, onde o meu pai era usuário de droga, mas a minha convivência durante o dia era sempre com a minha avó cristã, e ela me levava para a igreja, e isso até os 10 anos de idade. Com 12 anos de idade eu decidi morar com a minha avó e meus pais permitiram. Só que ficou marcado na minha vida o testemunho do meu pai, que sempre me levava para os bares, para a boca de fumo. Ele fumava, bebia, usava drogas, mas dizia para que eu não fizesse aquilo. Só que o que fica marcado, que ficou marcado na minha vida, não foi a sua correção, o seu ensinamento, mas o seu próprio testemunho de vida. Então eu dizia para mim mesmo, como ele diz, não beber, não fumar, se ele pratica. E foi aí onde eu comecei a beber, a usar droga, a ir para um caminho totalmente distorcido do qual um ser humano pode viver. E com 17 anos eu conheci as drogas mais pesadas, maconha, cocaína, crack, e aí eu me aprofundei totalmente. Tive a perca da minha avó antes de entrar no crack, foi mais um ponto para me poder me aprofundar ainda mais no caminho das drogas. Foi uma dor imensa. Até aquele momento eu só tinha ela como meu porto seguro, como o grande amor da minha vida. O casamento da minha mãe era conturbado, meu pai usuário de droga, então eu não tinha segurança, não tinha amor, um amor verdadeiro, de pai e de mãe, até aquele momento. Então eu sentia apenas a segurança na minha avó. Foi aonde eu me aprofundei totalmente nas drogas quando ela faleceu. E eu só pedi a morte, a morte. E quando eu enxerguei aonde eu estava, parecia que era um caminho sem volta, até eu encontrar Jesus Cristo de Nazaré. E por quanto tempo o senhor ficou nesse caminho, nas drogas? Foi por um período pequeno, foi por um período longo? Como que foi? O que aconteceu nesse período onde o senhor passou a conhecer as drogas? O senhor chegou a ter algum tipo de problema? Como que foi quando o senhor estava dentro desse período? Eu fiquei 5 anos no período das drogas. 3 anos deles aprofundado totalmente no crack. O crack, ele é uma dependência muito grande do ser humano. Ele é tão forte que nem a cocaína me satisfazia. Então eu fiquei 3 anos totalmente dependente do crack. Como eu fiquei morando na casa de herança que era da minha avó, tudo que tinha ali eu vendi. Eu só não vendi a casa porque eu não tinha escritura. Então eu vendi tudo, envolvi com muitas pessoas do crime, muitas pessoas perigosas, inclusive a maioria delas já se partiram. Teve um momento da minha vida que a minha mãe orou muito por mim. Depois que a minha avó partiu, a minha mãe se apegou na minha vida de uma forma muito grande, e ela orou por mim, e ela tomou a decisão de pagar o preço em oração pela minha vida. E certa feita ela subiu no monte, orando, e quando deu as 3 horas da manhã, ela desceu na minha casa. Aí eu não morava com ela, e ela falou para mim: meu filho, Deus acabou de me falar que um dia você vai ser pastor, você vai cantar, vai reger uma igreja, vai pregar a palavra. Eu olhei para ela e disse: mãe, aqui eu tenho drogas, mostrei as drogas, eu tenho dinheiro, eu tenho mulheres, que no caso era prostituição. A senhora não tem nada. Olha para a sua vida.
A senhora vive na mesmice. Seu casamento conturbado, sua vida nunca mudou. Eu nunca vou ser crente. Eu prefiro morrer agora e ir para o inferno a ter uma vida que a senhora tem. Essas foram as minhas palavras para com ela. E disso a minha mãe não falou nada. Minha mãe sempre foi um exemplo. Ela olhou para mim e simplesmente voltou para o monte e foi orar. Foi clamar ao Senhor. E 3 dias se passou. Eu me envolvi em uma briga às 3 horas da manhã novamente. Só que quem estava de joelho às 3 horas? Minha mãe. Sua mãe. O Espírito Santo incomodou ela. Falou, vai orar porque alguém vai morrer. Meu Deus. Vai orar porque alguém vai perder a sua vida. E minha mãe dobrou o joelho, orou, clamou. E naquele momento que ela orava, eu estava em uma confusão generalizada na rua de cima da minha casa. E eu não vou dar nomes aqui à instituição, até mesmo porque hoje eu oro por essas instituições e eu percebo que foi a mão de Deus Sim. agindo. E naquele momento chegou uma instituição, um órgão competente, acabou com aquela confusão, mandou todo mundo embora, menos eu. Falou o meu nome, eu não conhecia aquelas pessoas. Falou, você fica aí. Nós temos algo para tratar com você. Naquela época existia a lista de extermínio na cidade de Anápolis. E meu nome estava na lista de extermínio. Meu Deus. Quando ele chegou, eles chegaram, falaram, ajoelha. É o seu último dia de vida. Enquanto a minha mãe orava, que eles despediu todo mundo que estava ali naquela briga generalizada. Eu costumo dizer que existem amigos, como a Bíblia diz. Existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E lá no mundo eu também tive amigos. E até hoje eu zelo pela amizade de algumas pessoas lá do mundo. Não só dentro da casa de Deus. E eu tive esse amigo que já faleceu, um grande amigo meu. E eles me conduziram naquela mesma cena e me falaram, ajoelha, é o seu último dia de vida. Meu. Faz a sua última oração. Eu ajoelhei, fechei os olhos e naquele momento a minha mãe orava por mim. Naquele exato momento, o meu amigo, que Deus o tenha, que já foi, ele virou a esquina, começou a gritar e chamar a atenção daquelas pessoas que estavam ali. Uma arma estava na minha cabeça. Eu orei naquele momento e minha mãe orando. E quando ele gritou, eu abri os olhos. E eu fui levantando porque eu assustei. E eu já falei, o policial deu o primeiro disparo. Passou de raspão no meu ouvido, porque eu levantei. Porque a minha mãe estava de joelho orando. E eu levantei, corri para um lado, ele deu o segundo disparo, passou de raspão no meu pé. Meu amigo passou para o outro, chamando a atenção deles. Resumindo, eu consegui fugir daquela cena, mas não fui eu, foi Deus. 4 dias depois se passou. E eu tive um encontro com a minha mãe. E eu falei, mãe, o Senhor Jesus me salvou. O que a senhora estava fazendo nesse dia? Ela falou, às 3 horas eu estava orando por você. Olha aí. Ela foi embora e na mesma noite eu fui à casa de um tio meu que eu amava muito. Pedi para ele a televisão dele, vendi, comprei droga e fui fumar. Na madrugada eu ia pro monte, voltava para casa, sem camisa, um frio imenso. Há 17 anos atrás, quem é que não se lembra do frio que fazia em Anápolis? Era bem frio. Eu peguei uma pneumonia hemorrágica. Eu fiquei 2 dias cuspindo sangue, com hemorragia interna. Fiquei internado 6 dias no hospital da Santa Casa. Quando eu cheguei naquele hospital, os médicos não acreditavam como ainda era possível eu estar vivo. Mas era a oração da minha mãe, a promessa de Deus na minha vida.
E nessa época o senhor já conhecia a sua esposa, que é a pastora Franciele? Não, eu não Ainda conhecia. não. Aí quanto tempo depois que o senhor foi hospitalizado, que passou por tudo, por toda essa experiência, que o senhor veio conhecer a pastora? O senhor já tinha aceitado Jesus ou o senhor ainda estava na caminhada para aceitar? Não, a minha esposa, ela me conheceu, eu já era cristão. Já era cristão. Ela também era? Ela nasceu no berço evangélico. Ah, benção. Teve um momento, eu aceitei Jesus no leito do hospital. Depois dessa hemorragia, minha mãe foi lá me visitar, depois de 12 horas apagado. Ela foi lá me visitar e eu falei, eu quero esse Jesus que a senhora serve. E a partir daquele momento eu servi a Cristo. Aceitei Jesus, tive uma vida transformada. Só que depois de 1 ano e meio, eu caí, mas não nas drogas. Eu me afastei, bebi, fui para as festas. Nesse período que eu estava firme, eu conheci a minha esposa. Namoramos, largamos. E quando eu estava no mundo, nesse período de 1 ano e meio, ela ia atrás de mim, evangelizava, pregava, entrava dentro dos bares, falava de Jesus para mim. Ela foi uma pessoa que demonstrou nunca desistir de mim, sempre me amar. E quando eu voltei para a igreja, passou-se um tempo, nós casamos. Amém. E como que foi, pastor, essa caminhada com Deus? Porque foi tudo diferente, né? Porque o senhor passou de... o senhor falou no começo da entrevista que o senhor falava que preferia a morte, morrer, do que aceitar esse Jesus. E como que foi, a partir do momento que o senhor aceitou? Como foi essa caminhada com ele? Nós tivemos até uma entrevista passada que nós falamos, né? Que quando a gente tem uma mudança muito grande na nossa vida, mudança de comportamento, de hábitos, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a nossa mudança, né? Então as pessoas ainda te julgam muito, apontam muito o dedo para você. E ouvir isso quando o senhor aceitou a Jesus? Eu tive As críticas. muita crítica, muita dificuldade, mas também tive muito apoio. Muito apoio principalmente da minha família e de pessoas que estão lá fora até hoje, nas drogas, que até hoje me apoiam, que até hoje pedem oração. Essas pessoas marcaram a minha vida. Traficantes, usuários, pessoas que sempre me apoiaram quando eu decidi virar cristão. Mas foi um processo. O processo é difícil. Como eu disse, que eu preferia morrer. E na verdade, eu morri mesmo. Sim. Morri para mim mesmo. Amém. Para viver para Cristo. E eu quero dizer para você que está aí hoje, que precisa de uma libertação, ou que tem alguém que precisa ser liberto, nunca desista. A libertação, ela não é da noite para o dia. A libertação, ela é dia após dia. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem para convencer o pecador do seu pecado. Eu não fui livre, eu não fui liberto da noite para o dia. Deus foi me libertando e Ele ainda continua me libertando dos meus hábitos, dos meus erros e dos meus pecados. Amém. Amém. Nós somos cristãos, nós estamos todos os dias buscando a Deus para exatamente fortalecer o nosso espírito, né? E matar a nossa carne. Porque as pessoas pensam, né? Não, aceitou Jesus, pronto, não tem mais pecado. Não, a gente tem que estar na busca constante, né? A busca constante. Busca constante. A Bíblia diz para nós, eu até deixei separado aqui o versículo, em Lucas 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue-se a sua cruz e siga-me. Então, é todo dia negando o pecado. Todo dia negando a carne. Todo dia negando as tentações. Pegando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Pastor, uma pergunta ainda lá da sua infância. Como que o senhor contou que seu pai teve um contato com a droga, com a bebida? Como que foi, assim, seu primeiro contato? Como o senhor chegou a falar assim, eu vou ali, vou usar? Alguém te ofereceu? Foi fácil chegar nesse caminho? De chegar a experimentar, de chegar a usar e se tornar usuário? Duas partes.
A bebida foi fácil. A droga nem tanto. Uhum. Como eu disse antes, existe amigos que são mais do que irmãos. A bebida por quê? Na minha casa, debaixo da pia, tinha várias garrafas de bebida alcoólica. Então, pela parte da manhã, enquanto não tinha ninguém em casa, eu cuidava das minhas irmãs. Eu consumia ali o álcool. As drogas, quando chegou na adolescência, os amigos do meu bairro, nenhum deixou eu experimentar droga no bairro. Nenhum permitiu. Quando eu falei assim, eu quero usar, não teve esse que permitiu. Eles falaram, aqui não. Nós somos seus amigos de verdade. Nós estamos com a vida destruída. E aqui você não vai usar. Eu tive que usar em um outro bairro, com outras pessoas que eu não podia, que eu não conhecia. Uhum. E como que foi para sua mãe receber essa resposta, né? Da sua conversão? Eu tenho certeza que foi uma resposta de oração dela. Como que foi a reação dela? Porque foi muitos anos orando, né? Pedindo a Deus. E aí ali o Senhor aceitou a Jesus. E qual foi a reação dela? A reação da minha mãe foi tão linda que ela decidiu simplesmente até mesmo mudar para onde eu morava, para estar me acompanhando dia após dia, me ensinar dia após dia como era ser cristã, a alegria nos olhos dela. E aonde eu morava não tinha padrão, não tinha energia, não tinha água, e ela decidiu viver naquele lugar humilde de miséria para poder me acompanhar, para poder me ajudar, me apoiar. Imensa era a alegria da minha mãe e ainda é até hoje. A oração de uma mãe tem, como diz, tem seu poder, né? Eu costumo dizer que a oração da mãe é a oração mais poderosa da terra. Mais poderosa. É engraçado que, assim, pastor, eu vim do mundo da homossexualidade, né? E aí, eu lembro que as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Dri, cheguei na sua mãe e falei assim, que ela tinha que te aceitar. E ela falava, eu não vou aceitar, eu nunca vou aceitar. Em nome de Jesus, ela vai ser crente, ela vai cantar na igreja, ela vai pregar. E as pessoas ficavam ofendidas com a minha mãe ser tão grossa. E não era, minha mãe pagou um preço de oração muito grande, né? E eu vejo que a mãe do Senhor pagou um preço muito grande, a minha pagou pra eu estar aqui hoje. E fica isso, né, para as mães que estão ouvindo nosso podcast, que nunca parar de orar pelos seus filhos, né, pastor? Porque a oração delas tem efeito. A oração da mãe é poderosa. É muito poderosa. A oração de qualquer pessoa que tem fé é poderosa. Se a pessoa quer a libertação de alguém, ore. A Bíblia diz, tudo aquilo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Né? Minha mãe já me viu em situações tão complicadas. Já me viu no camburão, Nossa. algemado. Já me viu drogado, dormindo na rua. Já me viu 6 dias sem alimentar, magro, acabado. E mesmo assim ela não desistiu. Por várias vezes minha casa foi invadida, porque eu não era santo. Na minha casa tinha muita receptação de coisas roubadas. Então a casa era invadida direto. E eles queriam me pegar por tudo. E minha mãe já viu várias cenas como essa. Então ela, enquanto os vizinhos diziam, ele vai morrer, outras pessoas dizem, daqui 3 dias, outras 7 dias, 2 dias. A minha mãe acreditava na promessa. Deus falou pra ela e ela ficou firme. Deus falou pra ela. Deus falou pra ela no monte e falou pra ela também dentro da igreja, usando profetas, profetisas. E eu queria até fazer um breve ressalto aqui para você que é usado na área da libertação, não pare. Para você que é usado na área de entregar profecias, principalmente acerca de transformação de casas, famílias, casamentos, entregue, porque Deus ele ainda opera. Pastor, e aí, espiritualmente falando, o senhor deve ter enfrentado uma batalha muito difícil, espiritual, para sair. Porque onde tá a droga, a bebida, você luta com caças de demônios, né? Isso. E como que foi? Eu posso fazer essa pergunta? Pode sim. Como que foi espiritualmente essa guerra que o senhor teve que enfrentar? Espiritualmente eu tive
muita dificuldade. No começo eu tinha muita abstinência. Minha abstinência eu ficava muito nervoso, estressado, ao ponto de eu chegar a já quebrar muita coisa dentro de casa. Já quebrei muita coisa, cadeira, mesa, guarda-roupa. Eu trabalhei em serviço braçal pesado muito. E teve uma época, bem no começo, que eu tinha recaídas. Com 7 dias, chegava sábado, eu recaía. Aí eu entregava uma parte do dinheiro para minha mãe, a outra parte eu recaía. Depois foi passando para 15 dias, depois 1 mês. A última foi com 3 meses. A última vez que eu recaí com 3 meses, eu não recaí mais. Mas isso em constante oração, em constante jejum, em constante consagração. Porque as pessoas têm essa ideia de que aceitou Jesus hoje, amanhã eu tenho que estar perfeito. Não é, né, pastor? Vai enfrentar um processozinho, né? O processo vem, dia após dia. Dia após dia. E a gente tem que lutar. A gente tem que resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente tem que resistir os desejos, as tentações. Eu me peguei há poucos dias atrás, isso vale também para dentro desse testemunho, porque essa geração ela sofre muito de ansiedade. Sim. E eu também às vezes sou ansioso, né? E Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por nada. E o ansioso, preocupado com a devida conta, aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Coloquei um hino, deitei, fui escutando aquele louvor e orando. De repente a ansiedade foi embora. De repente veio a calmaria no meu coração. Porque em Deus está a nossa resposta. Sim. Em Deus está a providência. Então a libertação é dia após dia. Temos várias mães, né, que vão assistir essa entrevista. Que palavra o senhor tem para essas mães que hoje enfrentam também uma situação como a sua mãe enfrentou, que tem um filho nas drogas, ou até mesmo uma esposa que tem um marido, ou vice-versa? Qual que é a palavra que o senhor tem? A palavra que eu tenho é reconstrução, fé. Deus, ele prefere reconstruir. A Bíblia diz para nós em Jeremias que Deus, ele não joga o barro do vaso que foi quebrado fora. Ele pega o mesmo barro e faz um novo vaso. Então, para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é pai, não desiste. Ame e demonstre o amor. Porque muitos falam que o amor acabou. Não acabou o amor. O que está faltando é demonstração de amor. Demonstre o amor que você tem. Essa pessoa que está perdida, ela quer ser amada. Ela está ferida, ela está machucada. Em Deus ela vai encontrar essa restauração. E através de você, mãe, através de você, pai, não desista. O que Deus fez na minha vida, Ele também tem poder e vai fazer na sua família. Amém, glória a Deus. Hoje em dia, o senhor é referência de homem de Deus para várias pessoas. Prega muito. O senhor prega muito. Obrigado, Deus. E eu tenho certeza que não é para engrandecer o seu nome, é para engrandecer o nome do Senhor, né? E o senhor tem, eu acho que muitos têm o senhor como referência. Em qual momento dessa caminhada o senhor começou a aceitar esse chamado? O senhor já estava casado? Como que foi essa aceitação? Como o senhor chegou até o pastoreio? Bom, teve uma época, principalmente na época onde eu desviei, onde eu afastei. Foi aonde eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu estava em um bar, bebendo, e eu vendia cocaína, mas não cheirava. E eu estava ali bebendo, vendendo, com pessoas, amigos, companheira, e ali veio uma voz, dizendo, olha para todos eles, parecem estar felizes, mas você já bebeu a noite toda, não embebedou, não está feliz, tem dinheiro, tem companhia. Sabe por que você não está feliz? Porque o seu lugar é na minha presença. Só eu posso preencher esse vazio que está no teu coração. Aí, a partir daquele dia, eu fui embora, deitei
E quando foi na madrugada, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava ajoelhado, prostrado, e veio em minha direção um homem com a sandália de madeira, cujo eu não conseguia levantar a cabeça. E a voz entoava falando: até aqui eu te guardei e te livrei. E agora para frente você está sozinho. E eu falava: meu Deus, tem misericórdia. Amanhã é meu aniversário. Será o último dia que eu vou beber. Depois da manhã eu vou estar indo para a igreja, vou firmar os meus passos e fazer a sua vontade. E aí eu acordei chorando, desesperado. E deitei e dormi de novo. O mesmo sonho. E eu fazia a mesma petição. Eu falava até inclusive: mas Senhor, já comprei o camarote de tal festa. É meu aniversário. Não posso perder. Eu gastei. A última vez. A última vez. E a voz só dizia assim: até aqui eu te guardei e te livrei. No outro dia eu fiquei tão bêbado que os meus amigos do mundo, eu tinha uma Honda Bis, eles esconderam minha moto. Quando eu acordei no outro dia, eu vou voltar um pouco antes, porque quando eu saí da festa, eu passei em frente à igreja que a minha atual esposa congregava, e ela estava na porta, cheia de gente. E eu comecei a gritar dentro do carro dos meus amigos: eu te amo. Deus. Eu vou casar com você. Aquelas coisinhas de bêbado. Você é o amor da minha vida. Meu Passei Deus, muita vergonha. na porta da igreja. Na porta da igreja. Aí, no outro dia, eu fui para a casa do Senhor, me entreguei realmente para Jesus e falei: independente do que acontecer, a partir de hoje eu sou o Senhor, eu sou seu, meu Senhor. Vou te servir na dor, no vale e também na alegria. E eu quero dizer para você que está escutando, que hoje é dependente de alguma droga, de algum vício. Eu nunca fui para uma clínica de reabilitação, porque a minha maior reabilitação foi Deus, a oração. Existe sim a libertação, e ela é completa. Teve um período, quando eu já tinha convertido, eu ainda não tinha casado, eu morava com 2 tios meus. Um era dependente da mesma droga que eu usava. Eu chegava da igreja e ele estava fumando crack. Meu Deus. A casa estava incendiada. Eu chegava e eu não tinha desejo de fumar. Eu tinha nojo, me dava ânsia. E pela honra e glória do nome do Senhor, já se faz 17 anos Glória a que eu Deus. nunca mais Amém. usei o crack. Aleluia. Só Deus, hein, pastor? Só Deus. Sem ser reabilitado numa clínica, o poder de Deus Sim, foi grande com na vida certeza. dele, né? E quando Deus liberta, é exatamente assim. Você não sente vontade, a pessoa pode fumar na sua frente, pode fazer o que for, que você não volta para aquela vida, né? Não volta. Muito bom. E aí, a pergunta que não quer calar: casou com a gata, né? Casou com a gata. Vou te dizer, Se eu profetizou, eu não sei se ela vai ficar com raiva, mas eu vou falar aqui o testemunho. Eu dei muito trabalho para ela e eu percebi que nesse trabalho que eu dava para ela, que ela verdadeiramente me amava, que ela era uma pessoa diferente, que mesmo eu cheguei a chorar no colo dela. Minha mulher sempre foi profetizava, orava. Eu cheguei a chorar no colo dela por outra mulher e falar, sabendo que ela gostava de mim. E isso eu tenho certeza que feria o coração dela. Sim. Mas ela orava por mim, não me virava as costas. A mãe dela, que é missionária, hoje está na Espanha, e a minha mãe também, que é missionária, falava para mim que eu ia casar com ela. Um dia reuniu a minha mãe e minha sogra, na casa da minha sogra. Nós tomamos um café à tarde. A minha atual esposa estava namorando, e a minha sogra e minha mãe, as duas no mesmo momento. Foi o próprio Deus que falou assim: você vai casar com a Franciele. E eu falei assim: nem se Deus materializar, descer aqui em forma de um homem e me ordenar casar com ela, eu não caso. Nossa. Ele gostava de enfrentar Deus, né? Gostava. Era petulante. Eu mas não faço isso mais não. Aí um dia eu subi no monte e fui reclamar do quê? Da vida sentimental. Meia-noite. Falei: Deus, eu não aguento mais sofrer na minha vida sentimental. Todo mundo que eu
quero casar, eu só quero casar e fazer sua obra, não dá certo. Aí veio a voz. Eu já te direcionei, já entreguei a pessoa certa na sua vida. Aí eu fingi que não sabia quem era. E falei, eu não sei quem é que o senhor tá falando. Quem é? Como tá Deus no céu, Deus falou assim pra mim. Aquela pessoa que vai chegar ali agora, em cima do monte. E ela chegou com uma irmã pra poder fazer campanha pra essa irmã. Quando eu olhei pra ela, eu olhei pro céu e falei, aquela eu não quero. Ô, Senhor, me manda um direcionamento mais certeiro. Vai dar o seu, né? Aí Deus falou, se você não quer ela, então você vai ser infeliz sentimentalmente pro resto da sua vida. Porque é ela que eu tenho pra você. Nossa. Até ali Deus sabia do futuro, Sim. dos processos, dos problemas que ela aguentaria sofrer. Ela suportaria. E eu falei assim pra Deus, Deus, se é ela, então eu aceito. Então eu peço a última prova. Coloca agora sentimento do meu coração para com ela. Quando eu fui ao encontro dela, foi algo tão tremendo. Meu coração acelerou, eu já peguei na mão dela e falei assim, a partir de agora eu tô namorando com você, você é minha namorada. Ele nem pediu. Será que eu era convencido? E ela falou, não, você me fez sofrer demais, eu não quero namorar com você mais. Eu falei, não, nós vamos namorar e daqui 5 meses nós vamos casar. Meu Deus. E aí, resumindo, ela tinha um velório ainda pra ir, fazer uma visita, orar. E eu fui nesse velório com ela, voltei, dei um beijo nela Ó. e falei assim, agora nós estamos namorando. E saí contando pra igreja toda. Nossa. 5 meses passou, nós casamos. E aí foi bênção. Aconteceu. Aconteceu. E hoje tem sido bênção, né? Tanto o senhor para ela, quanto ela para o senhor também, no seu ministério. Não, e como foi? Passou o casamento? Como é que foi? Foi muita luta pra poder casar. Sim, imagina. Uma coisa eu digo pra vocês. Eu falo da profecia, tem que entregar, mas também tem que tomar muito cuidado. Uhum. Eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive. Minha pastora Ivanilde foi uma benção na minha vida, referência. Não falando dela, mas teve outros profetas ali dentro da igreja, porque aconteceu uma situação na época, clonaram lá o Messenger da minha esposa, e na época era Messenger, conversava, né? E mandaram pra mim, né, os prints falando, ela tá marcando um encontro com tal pregador, e eles sabiam que eu não gostava daquele pregador, que eu via que tinha algo errado nele, ele era mulherengo demais, sabe? Uhum. E aí eu fui, eu já era noivo dela. Peguei, tomei a aliança dela, terminei o relacionamento, falei pra igreja tudo, xinguei ela de tudo quanto é nome, me desconverti naquele momento, né? Pequei contra os céus e contra todos. E fui seguir a minha vida. E tava no monte orando um certo dia, e falava, Deus, ela me enganou. E Deus falava assim, casa com ela. E dentro da igreja, o que acontecia? Como tinha muito profeta que ia vir, falava assim, ela não é de Deus. Os mesmos que falavam assim, ela é de Deus. Ixi. Aí falava, ela não é de Deus, Nossa. não casa com ela. Só que a voz que falou comigo foi a de Deus em cima do monte. E aí eu fui e falei assim, vou restaurar. E Deus não falava pra mim assim se ela tinha errado ou não. E aí, resumindo, pra casar, uma dificuldade, nós tínhamos R$700. Tá aqui os 700 até hoje, uma aliança, que na época era... o ouro era barato. Nós compramos a aliança. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Jô. Muito obrigado, Jô. Ela me deu meu casamento completo. Ela falou, Deus mandou entregar o casamento. E ela me deu o casamento, a cerimônia, tudo. Foi lindo. Um casamento perfeito. Casamos. Quando chegou na lua de mel, na noite que eu falei assim, vou descansar. Quando eu deitei, na primeira noite de lua de mel, o celular dela começa a vibrar. Mensagem. Tum, 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 tum. E eu falei assim, não é possível que ela tá me traindo. Nossa, Deus. Mal casei, já tomei o celular e fui ler as mensagens. O que estava escrito? A irmã da igreja pedindo perdão porque tinha clonado o mensageiro dela e queria destruir a Meu felicidade Deus. dela. Nada fica encoberto, né? Deus justificou ela. Aonde eu ponho a minha cara? Aí eu fiz a melhor lua de mel pra ela possível. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Recompensou. Recompensei.
Nossa, pastor, mas assim, Deus justifica a gente, né? Deus justifica. Deus, ele limpa nosso nome para aqueles que nos acusam, aqueles que tentam abrir um buraco pra gente cair, né? E justificou e te mostrou a verdade. E me mostrou. E não só nessas mensagens, como passou alguns anos depois, a pessoa nos convidou para ir pregar em outra cidade e lá, mais uma vez, pediu perdão para ela na minha frente. Meu Deus. Então, assim, Deus é justo. Deus é. Eu louvo a Deus pela vida dela, da minha esposa. Eu te amo muito, Franciele, porque teve muita situação difícil que nós passamos. Às vezes as pessoas olham e falam, ele tem um bom carro, uma boa casa, mas nós já passamos privação, necessidade. Só não passamos fome porque tivemos arroz para comer. Mas já passamos situação de perder carro, perder emprego, ficar sem dinheiro, as portas se fecharem totalmente. E até hoje nós passamos lutas, né? E eu louvo a Deus porque ela nunca me abandonou, nunca me desamparou. Porque ela era realmente a escolhida, né, pastor? Ela foi a escolhida de Deus. Tentaram impedir, mas Deus não deixou. Deus não deixou. Se fosse outra pessoa, É. eu teria me frustrado. E hoje, e se o senhor tivesse pegado aquela situação, levado pra sua vida, Deus ia cumprir o que falou. Você seria infeliz na vida sentimental, porque era ela. E ponto. E ponto. E talvez essa pessoa não passaria com o senhor o que ela passou. Isso. Exatamente. E talvez, assim, eu sempre falo, né, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né, que nos ajuda na caminhada. E eu acho bacana que o senhor tem essa disponibilidade de falar sobre a sua vida, porque tem muitas pessoas que hoje têm uma caminhada com Deus que tem vergonha do testemunho, tem vergonha da própria história. E o senhor não, o senhor veio aqui de peito aberto para contar de como que foi. E eu acho que é importante, porque eu acho que o nosso testemunho, ele é a parte mais forte que nós temos, né? Para servir de exemplo para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Porque muitas das vezes a gente se encontra numa situação onde a gente pensa que não tem saída. Para mim não tem mais saída, para mim não tem jeito, é o fim para mim. E não, a sua história mostra que sempre há uma oportunidade, que sempre você pode ir além, principalmente quando alguém acredita em você. Porque muitas das vezes a gente tá tão afundado que até as pessoas que a gente mais ama vira pra gente e fala assim, não, você não tem mais jeito, você é isso, você é aquilo. E a sua história, ela serve exatamente para trazer esse exemplo de superação. Então é muito bacana, porque tem pessoas que não contam, né, Dri? Não conta, Não gosta, conta, tem né? vergonha da própria história. E o nosso testemunho, eu acho que é a nossa maior arma que a gente tem para ganhar vidas, né? Com certeza. Eu costumo dizer isso de mim mesmo, que quem não conta o testemunho engole a glória que é de Deus. Porque quando nós estamos testemunhando, nós estamos dando a glória a quem é devido. Sim. Porque tudo que aconteceu na minha vida e acontece na vida de muitas pessoas de transformação, a glória é de Deus, né? Se eu tô de pé, foi Deus. Se eu tô liberto, foi Deus. Se eu tenho um casamento abençoado, foi Deus. Se a minha mãe estava ali em oração, foi Deus que levantou ela, né? Deus levanta pessoas. Sim. Não é verdade? E seu testemunho, ele é muito forte, pastor, porque tá muito evidente, né, a jovens, adolescentes, adultos envolvidos na droga, né, totalmente imersos naquela situação ali, né. E assim, o senhor contar a sua história e hoje a gente olhar a sua vida, o senhor tem um casamento, o senhor é pastor de ovelhas, o senhor cuida de ovelhas que Deus manda lá pra sua igreja, né, e que grandioso é, pra glória do nome de Deus, né. Tirou o senhor lá do lamaçal, do fundo do poço, da morte, pra colocar hoje em um lugar de destaque, um lugar onde Deus vai te usar, um lugar onde Deus vai te usar para transformar e para vir outros testemunhos através do seu, né? Que forte, né, nega? Forte. A história dele. Com certeza. Eu já tinha ouvido um pedacinho do seu testemunho, de que você foi pregar na Renovai. É. Aí eu lembro que eu até chorei, porque ele contou na terceira pessoa. Ele não contou com você, ele contou a história de uma mulher, de um homem que era usuário. E quando ele contou que era eu, e o pregador tá aqui hoje, eu chego, ai meu Deus, comecei a chorar. É forte, É muito forte. É porque assim, é a realidade de muitos, né? E eu sempre falo assim que a pessoa que... Não, assim, que Deus, ele usa a pessoa de várias formas. Tem aquela pessoa que
que fala mais na mansidão, que fala mais com autoridade na hora de pregar. Cada um tem uma forma de pregar. E o pastor Luiz Paulo, ele tem assim, a gente vê que a presença de Deus mesmo, ali, do Espírito Santo sobre a vida dele, aquela autoridade. E eu sempre falo que a área que a gente mais é ferido é a área que Deus mais nos usa para curar. Sim. Eu posso falar porque eu sou da igreja dele. Então, assim, vários obreiros, membros, são pessoas que já vêm de uma história parecida a qual o senhor teve, né? Então, assim, hoje ele cuida de pessoas que também passaram pelo mesmo. Porque é muito... não é que é mais fácil, mas quando a gente já passou por uma situação, a gente entende melhor, a gente se coloca no lugar da pessoa. Não, eu já passei por isso, é assim, assim, assim. Então, a área que a gente mais é ferido é a área que Deus mais usa a gente, né? É verdade. E, pastor, chega muita gente na sua igreja, assim, que tem uma história parecida? Chega muita gente assim. E, inclusive, eu tenho até uma dificuldade de evangelizar, eu falo pregar fora. Uhum. Mas Deus, pela honra e glória, ele traz essas pessoas até a mim. Domingo agora mesmo teve algumas pessoas ali que eu convivi no meio das drogas há muitos anos. Foi mais ou menos, acho que 3 pessoas domingo agora. Foram mais, mas dessas 3 pessoas eu convivi que eles decidiram se entregar a Cristo. Que bênção. Decidiram renunciar e agora nós vamos acompanhá-los. Tem outras pessoas lá na igreja também com esse mesmo testemunho impactante, né? Que veio das drogas, outros veio do tráfico, veio do crime. Porque eu creio que a maior reabilitação ainda é Deus. Sim. Né? Quero também dizer que Deus acima de tudo, mas teve pastores muito importantes na minha vida, né? Pastor Ivanilde, pastor Ronaldo, industrial, pastora Sônia Labareda, entre muitos pastores dessa cidade, de outras cidades de Pirinópolis também, que sempre me apoiaram, me ajudaram. Não vou falar o nome de todos para não estender, mas, assim, o que mais me ajudou, o pastor Leonardo e a pastora Rainês, que são meus ícones, né? Admiro demais, né? São as pessoas que são meus conselheiros, né? Tanto o meu como da pastora Franciele, e eu louvo a Deus pela vida deles e peço muito a Deus que honre cada dia mais a vida deles. Amém. Amém. Eles são bênção mesmo. Eles são bênção. Eles também teve uma parte, assim, importante na minha vida, né? Porque eu tava no momento de julgamento, vamos dizer assim, aquelas pessoas julgando. Porque a gente falou no podcast da Larissa, os crentes começam a te apontar dedo, tem hora, né, pastor? E aí eu cheguei na igreja da pastora, ela me acolheu, ela falou, Adriana, não tem nada a ver. E assim, ela me acolheu e não teve distinção, sabe? Então eu também sou muito grata à pastora Rainês, pastor Leonardo, tenho uma estima e um carinho muito grande por eles. Eles são bênção, eu conheço eles também. E como diz, né? É o que eu falei no começo, a gente ter sempre uma referência, né? Isso, e eles é uma referência, né, pastor? Eles são. A pastora tem muita sabedoria pra conversar, aconselhar. Pastor, acalmou mais? Tá mais agora calmo? eu tô mais calmo. Tranquilo. Nossa, que lindo testemunho seu. É Que forte. lindo Ela mesmo. vai contar também. Forte. Vou contar também, pastor. Né? A Fran também vai contar o dela, porque não o de agora que já vai acontecer, mas o de recentemente, né? Sim, Porque o seu testemunho é muito lindo, viu? com certeza. Muito impactante, é necessário para essa geração. Com certeza. Eu não vou falar o que é, mas você vai. E pastor, mais uma pergunta. Depois de tudo isso que o senhor passou, fase das drogas, conversão, a parte do seu ministério, de tudo isso, qual foi o que está sendo mais difícil que o senhor acha nessa caminhada cristã? Tem algo que o senhor ainda acha que é difícil no seu ministério? Tem algo assim que o senhor vai falar, não, isso aqui ainda é difícil para mim? Vou ser bem sincero, né? O mais difícil para mim hoje, e eu peço a Deus todos os dias, né? É a sabedoria para lidar com o rebanho, com as pessoas. Porque hoje em dia nós não vivemos mais como era a igreja antiga. É muita tecnologia, não é tudo que você pode falar, né? Igual existe algumas profecias, tá no pecado. Beleza, cadê a prova? Você não pode ir ali e apontar e falar por causa de uma profecia, de uma visão. Eu sei que existe, né? Eu sei que Deus fala. Mas hoje nós vivemos em um mundo cheio de tecnologia avançada, né? Então nós temos que nos adaptar, temos que ter sabedoria, né, para estar convivendo com essa geração.
e ter uma sabedoria também para ganhar essas pessoas. Igual foi sua vida, né? Sim. Como que eu vou ganhar esse tipo de gente se eu não tô no meio deles? Então, Sim. a maior dificuldade que eu tenho hoje, e eu peço todo dia, é sabedoria para me lidar com as pessoas, para lidar com o rebanho. Ali cada um é de um jeito, cada um tem um caráter, né? Sim. E não é fácil lidar Não com é pessoas, fácil. né? Mas com eu seu consigo temperamento. amar Cada um todos. com o seu Cada temperamento. um. E não é fácil. Eu vi ele falando, né, que depois que ele se converteu e tal, aconteceu toda essa cena, ele foi lá, xingou tudo e tal, hoje eu desconverti. E isso vai acontecer, né, pastor? Meu Deus. Eu acho que na semana que nós iríamos inaugurar o podcast, aconteceu uma briga. Eu acho que eu até mandei pro senhor. Eu falei, já vou mandar pro pastor, porque se eu sair no grupo de notícias, ele já sabe. Então, assim, o inimigo aí se levanta muito pra tentar ainda instigar o nosso eu antigo, né? Porque a gente aceita Jesus, então é uma mudança de vida. É uma renúncia, É uma né? renúncia. Então a gente tem que renunciar à nossa carne, o nosso temperamento. A natureza. Deus muda a nossa natureza? Ele Deus muda. dá domínio próprio, Deus não muda a natureza. Não muda, né? Forte. Não muda. Jesus estava andando com Pedro 3 anos e Pedro andava só armado. Jesus nunca falou, tira essa espada da cintura. Na primeira oportunidade, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Na vez de Pedro ele podia, na nossa não pode. Na nossa não pode. Na nossa não pode. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, caminhar com Deus não significa que a gente não vai ter essas advergências, né? Claro que a gente tem sempre que pedir o domínio próprio. Eu falo que o espírito de Pedro, da família dele inteirinha, às vezes ele vem pra mim, porque eu sou uma pessoa Nervosa. eu sou uma pessoa nervosa. Eu falo, Senhor, me muda. Me ajuda com o meu temperamento, porque é muito difícil. Às Agora vezes- você vai pedir domínio próprio. eu falei assim, Deus não, dá Senhor, domínio próprio. preciso. E assim, é normal, vai acontecer, porque... E as pessoas têm que entender que caiu, levanta de novo. novamente. Não desiste. A caminhada, né, a gente não pode desistir, tem que perseverar. O Senhor falou para nós, sede como uma criança. E eu levo isso para um outro lado. Uma criança, um bebê, a confiança dele está em quem? No pai Não. e na mãe. E quando ele vai dar os primeiros passos, o pai fala, vem. E o neném levanta e vai dando os primeiros passos. E ele cai. Se o pai falar, vem, ele levanta e vai de novo. E ele cai. E se o pai falar, vem, ele levanta e vai de novo. Assim é Deus. Porque o importante não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você confiou na voz de Deus e se colocou de pé. Nossa, Amém. glória a Deus. É forte. É forte. Pastor, queria te agradecer. Mais alguma pergunta? Não, Acho foi. que Foi bem completo, foi bem né? completo. Queria te agradecer. Mais uma vez, quero dizer pro senhor que o senhor continue sendo esse homem de Deus que o senhor é. Essa força que o senhor é para todos que te conhecem, pela sua história. Né? E eu costumo falar que os nossos pastores, eles são como os pais para nós, né? Sim. Aonde a gente busca ali, às vezes, aquele apoio, aquele abrigo. E tudo que acontece, pastor, eu dei um trupicão hoje, pastor, Tá cheio de meme na internet, você viu, Aham. pastor? pastor, eu fiz O lixeiro não levou meu lixo. Pastor, o lixeiro não levou meu lixo, porque a gente tem realmente o pastor, os nossos pastores, como pai e mãe. Um porto seguro. Um porto seguro, né? Às vezes do nada eu mando pra ele um áudio de 3 minutos, 4 minutos. Aí ele fala assim, meu Deus, acho que eu exagerei. Mas é necessário falar. Porque a gente tem assim, o senhor como um exemplo, como um pai, né? Que o pastor, ele tá ali pra cuidar. E Sim. muitas das vezes a gente, não é só uma oração que a gente quer, é uma atenção. Ver que tem alguém ali que ora pela gente, né? Então que Deus continue fortalecendo a sua caminhada com ele, né? Que esse dom que ele te deu, porque tem que ter dom, tem que ter um chamado para conseguir lidar, né, com pessoas, e que o senhor continue a sua caminhada sendo bênção do jeito que o senhor é, né, que eu tenho certeza que ele vai continuar te sustentando, porque o pastor também precisa de Deus, né, assim, sustentando a caminhada. O pastor, não, o pastor não precisa de oração não, precisa, né, pastor? Precisa. Para se manter de pé, né? Então que Deus te abençoe, tá? Que o seu testemunho venha chegar e muitas pessoas que um dia passaram pelo mesmo que o Senhor passou, e que através do seu testemunho vidas possam ser alcançadas, restauradas, libertas. E esse é o nosso intuito aqui, né, Dri? Isso. Obrigada, pastor. Foi muito impactante essa história. Eu tive do pedacinho, igual eu te contei. E eu sabia que ia ser mais impactante, foi, né? E que Deus continue te abençoando, continue abençoando sua caminhada, sua família, sua igreja, que Deus prospere. Fonte de milagres, né? Fonte de milagres. É bom, pastor, fala o endereço.
Da igreja? É Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. Acho que é número 1180. Acho que Em é Anápolis, isso. Goiás, né? Anápolis, Goiás. E quem quiser visitar a igreja, Fonte Vilares, conhecer o pastor pessoalmente, né? Tá aí o endereço pra ir, né? Quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. É uma benção, viu? Uma benção. Pode ir na minha igreja. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Desculpa o nervosismo, é a primeira vez que eu venho no podcast. É E isso. parabéns. E eu tenho certeza que vai trazer edificação e mudança na vida de muita gente. Amém. Né? pastor. Além da cicatriz. Amém. Amém. Deus Obrigada, abençoe. pastor. Amém. Eu que agradeço. É isso aí, finalizamos mais um dia de gravação. Foi um bate-papo saudável, cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de fé. Né? Então, não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? E continue acompanhando, que cada convidado que vem aqui é uma bênção diferente, é um bate-papo diferente, né, Dri? Sim. E a gente tem certeza que o intuito desse podcast está sendo alcançado, que é levar testemunhos, edificação para a vida de muitas pessoas que estão precisando. Com certeza. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima.